Pessoal, meu nome é Sérgio Botinha, sou advogado e também sou atleticano, assim, apaixonado, né? Meu avô, que é casado com a minha avó desde que eu nasci, né? Era o Nelson Campos, foi presidente do Atlético em 1971, quando o clube foi campeão brasileiro. Depois foi presidente também quando o Atlético teve aquelas campanhas na Copa União em 87, né? Aquele time de 84, 85 era muito bom. Então eu tenho isso no meu coração, na história da minha família também, de longa data. E eu estou fazendo estudo para analisar os perigos, né? Não estou necessariamente contra, da transformação do clube em SAF. Então eu peguei os outros exemplos que nós temos de clube em SAF, né, no Brasil, que é no caso dos mais importantes aí é o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo e o Bahia, teve também o Bragantino e alguns outros exemplos. Mas analisei todos esses casos e vi quais são os principais pontos que a gente tem que estar atento para que a transformação seja sadia, caso ela venha realmente a ocorrer. E aqui eu quero levantar esse tema, eu quero que isso seja o máximo divulgado possível para que a gente possa ter mais pessoas sabendo e mais pessoas participando da discussão, até mesmo para corrigir eventuais coisas, para debater melhor, mas a gente pesquisou bastante e bem sobre os principais temas que devem ser objeto de preocupação. Tá? E a preocupação é o seguinte, que nós, quando vendemos o clube para uma SAF, a gente está vendendo para o resto da vida. Tá? E a nossa preocupação é que o clube continue a ser um clube vencedor. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é qual o valor total da venda. Tá? E esse valor tem que ter cuidado numa parte expressiva que seja investimento em futebol e que seja em dinheiro novo do investidor, porque em alguns casos o investidor quer usar o clube para poder fazer esses investimentos. E no caso, hoje, o Atlético já tem uma gestão equilibrada, já tem uma gestão profissional. Então, eu preciso realmente que seja um grupo que esteja disposto a colocar dinheiro novo. Tá? O valor total, quando você vai analisar, o clube vendido mais barato desses clubes grandes foi o Cruzeiro. Tá? Ele foi vendido, na verdade, por uma promessa de investimento de 50 milhões de reais. Quando você analisa o contrato, você percebe que se fala em 400 milhões, mas 350 só são devidos caso o faturamento do clube nos próximos anos seja inferior à média dos últimos 3, nos quais o clube estava na segunda divisão. Então veja que é uma cláusula bem favorável ao Ronaldo, no caso. O único dinheiro obrigatório de investimento é 50 milhões de reais. Perceba que 50 milhões de reais é menos do que 3 campanhas bem-sucedidas de O Manto da Massa do Atlético. É menos que 2 anos de sócio-torcedor do Atlético. É muito menos do que os direitos de televisão por 1 ano. 2 anos de patrocínio na camisa. Então o clube foi vendido para o resto da vida, para o Ronaldo poder fazer o que quiser, ter lucro para ele, por 50 milhões de reais, na verdade. Tá? Os outros valores que temos é o Botafogo, que foi vendido por 400 milhões de reais, e aí não se fala se vai ser investimento em futebol, se vai ser infraestrutura, o que vai ser, porque o gestor pode vir também só investir em categoria de base, com o intuito de fazer jogadores e vender para o exterior, né, tendo muitos lucros, e o clube nunca ter um protagonismo nos futebol, nos campeonatos de Série A, por exemplo. O Bahia, que tem uma previsão em investimento em futebol de 500 milhões de reais, foi um dos contratos mais transparentes, no caso, com o grupo do Manchester City. Esses 500 milhões de reais, a gente vai falar mais adiante, eles são diluídos em 15 anos. O Vasco tem uma promessa de investimento genérica de 700 milhões de reais, ou seja, pode ser também infraestrutura, não tem uma previsão específica do futebol. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com o valor total que vai ser investido no clube e principalmente o valor total que vai ser investido em futebol. Tá? A questão do prazo que esse valor vai ser investido é importante também. Por quê? Se você pega os 500 milhões que foram previstos de investimento no Bahia, em 15 anos. Tá? Então, quando você pega 500 milhões e divide por 15 anos, tá? Você vai ter uma média vai ter 33 milhões de reais por ano. O Atlético, nos últimos anos, teve uma previsão de compra de jogadores de 60 milhões. Então, ele já está gastando mais do que o investidor que está entrando no Bahia vai gastar. E é claro que isso é uma baliza, né, de qual posição que o clube vai ter na tabela. Né? É claro que você pode fazer pouco muito com pouco, mas isso é um padrão, é um standard, é um indicador de qual posição que o clube vai ter. Quando você pega aí a previsão de obrigatoriedade de investimento no Cruzeiro, no Botafogo e no Vasco, você percebe que pode ser que o Bahia vai superar esses clubes em termos de investimento. Né? E já é um valor baixo comparado ao que o Atlético já vem
gastando. E perceba que o Atlético de lucro de venda de jogadores esse ano foi 183 milhões de reais de venda. 183 milhões. Então nós estamos falando de previsão de investimento de 500 milhões em 15 anos. O Atlético só nesse ano teve um investimento, teve um retorno de 180 milhões com a venda do Júnior Alonso, todos os outros, o Savinho, que foi vendido por 40 milhões. Né? Então, assim, você percebe que pode ser um negócio da China para o investidor e o clube pode ficar desfalcado de investimento. Então é necessário ter atenção ao prazo previsto para o investimento. Uma atenção que é necessária é quais são as previsões de punição no caso de descumprimento das cláusulas do contrato. O clube vai ser devolvido para a associação? Ou não? Então, no direito já se diz que previsão de algo sem sanção, sem punição, torna aquela previsão praticamente ineficaz. Tá? Uma outra atenção é quais os limites de endividamento que o clube pode ter com o novo comprador. Por que essa preocupação? Em alguns casos, um clube foi comprado e a gente analisou vários casos de experiência internacional também, não analisamos só os contratos feitos aqui no Brasil, mas como, por exemplo, no caso do Manchester United, foi o caso mais típico assim, os torcedores fizeram vigílias enormes e campanhas majestosas para ver se o clube saía da mão do comprador, porque os compradores, a família Glazer dos Estados Unidos, adquiriram o clube e passaram a fazer dívidas com o clube e retiradas imensas de lucros, dividendos e remunerações de diretoria, etc. Enriquecendo as custas do clube e o clube ficando mais endividado do que era antes da aquisição pela SAF. Então é preciso ter uma previsão de impedimento desse novo endividamento. Perdão, e o limite das retiradas pelos novos investidores. Essa família Glazer foi um exemplo típico de insucesso no caso de SAF. Haverá algum limite no uso das insígnias e nos emblemas do clube, o nome do clube? A gente quer, por exemplo, que haja algo como aconteceu com o Bragantino, por exemplo, que a partir do momento que foi comprado, transformaram o nome do clube para RB Bragantino. A gente gostaria de algo nesse sentido, Red Bull Atlético, né? Ou, por exemplo, uma alteração do emblema do clube. Então, isso é necessário que seja verificado, né? Então, por isso que é importante que a sociedade possa participar, a gente vai falar da transparência mais no final, desse processo. Outro cuidado muito importante é uma baliza, um critério que seja mínimo de investimento na folha salarial de jogadores. Isso está previsto no contrato do Botafogo e no contrato do Bahia. Tá? Por exemplo, nesses clubes há uma previsão de um investimento mínimo anual de 120 milhões de reais para a folha salarial do futebol. O Atlético hoje é algo em torno de 200 milhões, ou seja, esses clubes, por todos esses números, né? Na verdade, quando você faz uma previsão contratual de SAF, você está dando ali um número para a grandeza do clube, né? E esse número de investimento vai determinar, pelo menos tem grandes chances de determinar, qual será a grandeza daquele clube no futuro. É claro que os times e as gestões podem fazer muito com pouco, mas é evidente também que a baliza numérica vai dar uma grandeza, vai dar uma probabilidade ali do clube estar entre os grandes ou não, vai estar numa posição intermediária e vai servir só para o comprador, na verdade, lucrar e vender jogadores. Então, essa previsão de gasto com folha salarial de jogador, e no caso do Botafogo é uma previsão muito curta, tá? Que ela só vai até 2026, depois fica em aberto, serve por quê? Porque se não há essa previsão, na verdade o investidor fica livre para poder não contratar jogadores com altos salários. E perceba que o clube de futebol no Brasil hoje tem uma receita já prevista quase que automática de algumas fontes específicas. Por exemplo, sócio-torcedor. O Atlético nunca vai deixar, enquanto tiver um clube de sócio-torcedor, de angariar fundos com isso. É uma receita garantida. Direitos de televisão é uma receita garantida para o futebol. Patrocínio na camisa é uma receita garantida. Tá? Então, essas receitas são altas no futebol. O Atlético hoje tem uma receita aí que vai chegar anualmente a 400 milhões de reais. Então, se não há uma previsão de investimento em folha salarial, o comprador da SAF fica com aquela receita toda
né, garantida para ele, o sócio-torcedor, os direitos de televisão, os patrocínios em camisa, né, as premiações também pelas classificações, e não é obrigado a reusar esse valor no futebol do clube, podendo pegar para si, por exemplo, como lucro ou dividendo, né, ou remunerações, né, das mais diversas. Então é preciso haver balizas que garantam que o time vai ter um plantel forte. Então essa é uma preocupação que tem que ter um contrato. A outra preocupação é qual o prazo dessa previsão. Como eu disse no caso do Botafogo, esse prazo é muito pequeno, né? Depois desse prazo não há mais a obrigatoriedade, né? Então tem que haver um critério no contrato, na verdade, que determine que o clube competirá na cabeça, pelo menos buscará estar na cabeça do futebol brasileiro. Tem que haver uma obrigatoriedade nesse sentido. Todas essas preocupações, pessoal, é porque, na verdade, tem exemplos, eu fui pesquisar internacionalmente, né? No próprio caso do Valladolid, do Ronaldo, né, que está bem próximo, houve um desespero por parte da torcida de clubes, né? Não só no caso do Valladolid, como já citei no caso do Manchester United, tem vários outros exemplos, de clubes que foram vendidos para investidores sem que houvesse cláusulas desses naipes, assim, que protegessem que haverá investimento no clube, afinal a pessoa está comprando o clube para o resto da vida, né? Depois não vai voltar para a SAF, a não ser que haja uma cláusula de punição, como a gente já conversou, não vai voltar para a associação mais, não vai ser do povo, vamos dizer assim, daquelas pessoas que em associação têm um interesse, que torcem pelo Atlético, não, é de um comprador, é de um investidor, e é para sempre. Não dá para tirar dessas pessoas depois assim, o direito de uso dessa insígnia, a não ser que haja uma ruptura de contrato. Então, se não houver esse tipo de cláusula, há situações nas quais as torcidas ficaram desesperadas para ver aquele clube sair da mão daqueles investidores. Nós temos que evitar essa situação ocorrer com o nosso galão da massa, não é? Pessoal, outro ponto de importância é qual a experiência que esse gestor que vai adquirir tem no futebol. Tá? No caso do Ronaldo, por exemplo, ele tinha comprado o Valladolid e não tinha uma experiência muito boa com o Valladolid. Né? Na verdade, o fato dele ser do futebol até foi um fator que foi considerado positivo, mas em termos de gestão de clubes, ele tinha comprado um clube na Major Soccer League nos Estados Unidos, mas também foi muito pouco tempo. E no Valladolid ele chegou a ter uma parte ali do período ali que a torcida queria desesperadamente, estava insistindo para que ele, pedindo que ele investisse no clube, e ele não estava investindo. Tá? O John Textor, também do Botafogo, ele tinha uma participação no grupo dele no Gênova, tinha um clube pequeno na Bélgica, e agora que comprou o Lyon, ele tem uma experiência pequena no futebol. Né? No caso do Vasco, esse 777 Partners também não tem uma experiência muito grande. Então são grupos que estão começando. Você daria a sua empresa, no caso do Ronaldo praticamente foi isso, para um gestor que não tem uma experiência comprovada, assim, 3, 4 anos é muito pouco. No caso do Bahia foi a única situação em que há uma experiência efetiva, o caso do grupo Manchester City na gestão do futebol. Então, todas essas precauções, pessoal, é mais para evitar situações desesperadoras, né, que eu estou discutindo aqui, não é que somos contra. Aconteceram casos em que os torcedores ficaram desesperados, fazendo vigília, fazendo campanhas imensas para que o clube saísse da mão de determinado investidor. Né? Porque quando você vende um clube, você vende ele para sempre. Né? Ele sempre vai ter aquele presidente, que é aquele grupo. Né? Claro que vão trocar gestores, mas o presidente é o mesmo. No caso da associação, você pode, num caso de uma presidência desastrosa, aquela associação de conselheiros que tem, na verdade, a paixão pelo clube como mote, né? como motor, eles vão trocar a presidência desastrosa. Né? Claro que há situações como, por exemplo, no caso do Vasco, que havia uma guerra política, que não é o caso do Atlético. O Atlético hoje tem uma gestão profissional, o clube está profissionalizado, o clube tem toda uma estrutura azeitada, uma receita boa, né? Um faturamento alto, ele teve superávit nos últimos 2 anos, né? Superávites altos são valores que quando você analisa, né, que o Atlético teve de superávit foram muito altos, premiação em 2021 foi um absurdo, venda de jogadores em 2022 foi 180 milhões, né? Então você vê aí também sócio torcedor do Atlético é 30 milhões por ano, né? Então é um clube que tem uma administração azeitada. E o último ponto
é se haverá transparência efetiva na negociação e na assinatura do contrato. Em muitos casos, não houve acesso ao contrato. Se fala sobre a tal confidencialidade e vende o clube pelo resto da vida, repita-se, sem que haja a leitura do contrato, sem que haja uma discussão da sociedade mesmo, das pessoas interessadas e sequer dos próprios conselheiros em muitos casos. A venda do Vasco foi feita pela aprovação de um parecer. Os sócios não tiveram acesso à íntegra do contrato, não puderam ler as cláusulas, né, na sua integralidade. Houve um parecer de um grupo de juristas e eles aprovaram um parecer que foi transformado na comprovação daquele contrato e na aprovação da venda do clube. No caso do Cruzeiro, essas cláusulas que prevêem aí que esses 350 milhões só vão ser investidos caso o faturamento dos próximos anos seja menor à média dos últimos 3, na qual o clube estava na segunda divisão, só foi descoberta, que a imprensa queria, não, tem que vender, de todo modo, só foi descoberto porque houve um vazamento do contrato. E a tal cláusula de confidencialidade, na verdade, é sempre colocada como um impedimento de haver uma análise, uma discussão, porque se vai vender, claro, se vai ter um grupo que vai aportar dinheiro, que vai transformar o clube efetivamente numa potência, com dados para isso, a gente vai querer vender. Mas precisa ter segurança, porque quando a gente vende pela vida inteira. Esse é o medo que a gente tem. E realmente o que a gente quer evitar aqui é só essas situações desesperadoras que existem, que existiram no passado, como no caso do Manchester United, em outros clubes de futebol também, que os torcedores tiveram que implorar pela troca do comando. Porque quando você vende realmente é pela vida inteira, como se fosse um presidente para a vida inteira. Então essa é a minha preocupação, é a nossa preocupação de quem está estudando isso, né? E eu gostaria realmente de que esses temas pudessem ter a mais ampla divulgação, propagação, se você puder, portanto, divulgar, compartilhar para quem se interessar em estudar o tema. Fico feliz e agradeço porque é o nosso galão da massa que a gente está tentando proteger. A diretoria que está lá, ela tem muito crédito, está profissionalizado, então assim, mas está passando o clube para frente para o resto da vida. Então a gente tem que ter cuidado. Um abraço.